sai. Primeiro, depois a gente tira os cálculos, depois esse cilindro mostra que são usinados. Você lê nas universidades. Vai entrando a mesa. Esse vídeo não vou mostrar, tá? O carregamento tem que ser aplicado. Olá, eu sou o Daniel Jardim, eu faço parte do grupo jovem do CBMR. Hoje nós trazemos o João Amaral como um jovem talento da engenharia brasileira. O João, ele é engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais, com graduação sanduíche pela Curtin University, na Austrália, e possui mestrado em engenharia de Minas também pela Federal de Minas Gerais. Ele iniciou a atuação profissional em geomecânica na Anglo-Goliath Ashanti entre os anos de 2017 e 2023, e atualmente é engenheiro geotécnico sênior pela Nexa Resources. Ele possui experiência na caracterização geomecânica de maciços rochosos, dimensionamento de vãos, pilares e sistema de suporte para mineração subterrânea. Além disso, ele também atua com modelagem numérica com fins geotécnicos, monitoramento geomecânico, avaliações de risco para planos de produção de curto e longo prazo, além de análises de fall of ground e aderência geomecânica das escavações. João, seja muito bem-vindo. Eu agradeço pelo teu interesse, pela sua disponibilidade em participar conosco. Bom, vou iniciar aqui a nossa conversa, João, com uma pergunta sobre a tua atuação, né? Então, como que seria o dia a dia de um engenheiro de Minas trabalhando na área geomecânica na mineração subterrânea? Então, Daniel, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite aí do Comitê Brasileiro de Mecânica de Rochas, né? Acho que é uma oportunidade muito valiosa para mim, né? Poder compartilhar um pouco do meu trabalho, das minhas vivências aqui, com os profissionais não só da engenharia de Minas e geologia, que é o público aí, é o pessoal que eu trabalho geralmente, que eu trabalho atualmente, mas também, né, os profissionais da engenharia civil, da engenharia de petróleo, né, dentre outros aí da área. Eu acho que esse tipo de iniciativa, esse bate-papo aqui, ele proporciona, né, promove uma expansão do conhecimento aí em prol da geotecnia. Então, para responder essa sua primeira pergunta aí, talvez seja interessante a gente sair de um contexto, né, de um panorama, né, maior, né, para a gente enxergar isso de uma maneira mais detalhada, né, de uma maneira mais específica, né. A mineração, né, ela compreende, né, desde atividades aí, desde a pesquisa mineral até o fechamento da mina, né? E minha atuação está no meio do caminho, né? Tá quando a mina está em operação, a mina está produzindo minério, que no meu caso aqui é via subsolo, entregando para a planta metalúrgica. E para produzir minério via subsolo, além da equipe de operação, existe aí uma equipe de serviços técnicos, né, que compreende os profissionais de planejamento de mina, da geologia, geomecânica, topografia e ventilação. Então, essa galera toda, né, arquiteta ali os parâmetros, gerencia esses parâmetros, a gente condensa isso num plano de produção, né, e entrega para a equipe de operação executar. E o geotécnico, né, o engenheiro de minas geotécnico, né, o geólogo geotécnico que vai estar no meio disso aí tudo, ele faz interface ali com os times de planejamento de mina e operação. E a base de tudo, né, como é que ele faz isso? A base de tudo está na caracterização geomecânica do maciço rochoso, né? Ele faz isso aí para dimensionar vão, dimensionar pilar, dimensionar suporte, né? Vai falar, essa escavação aqui, ela pode sim ter 5 metros de largura, 5,5 de altura, né? Se a gente vai para o contexto de escavações maiores, né, que é a escavação de lava, esse vão aqui ele não pode ultrapassar 50 metros, né? Peraí, o sistema de suporte, né, esses tirantes aqui tem que ter um comprimento de 2,40, né, tem que ter resistência tal, tem que ter essas características para ser adequado aqui para esse contexto dessa mina que a gente está escavando, né? Então, ele faz isso através, né, de ferramentas empíricas, analíticas ou envolvendo um contexto aí mais complexo, né, com análise numérica.
E não basta também, né, só entregar esses parâmetros aí, sentar, cruzar os braços e achar que isso vai ser aplicado de maneira perfeita, né, na prática. Então, ele vai em campo, né, fazer o controle de qualidade, sistema de suporte, controle de qualidade das escavações, e aí, às vezes, também não consegue ver, né, o que ele está querendo ali a olho nu. Então, a gente emprega tecnologia, faz uma instrumentação para captar, às vezes, ali as deformações, deslocamentos milimétricos, né, para você compreender melhor o seu problema. E feito isso tudo, né, ainda, na geotecnia, a gente sabe, né, que tudo que a gente faz ali, existe um risco envolvido, então eu tenho que classificar esse risco. Essa área aqui tem um maciço ruim, a gente está bem grandes escavações, então tem um risco alto. Nessa outra aqui, o risco já é mais baixo. Então, faz essa classificação, né, o plano de produção ele é mais assertivo quando tem essa classificação de risco. E, né, apesar de fazer isso tudo, né, é um tema que a gente vai tratar aqui hoje, né, nesse bate-papo, acontecem as patologias, né, acontecem as falhas nesse processo. E nesse momento ele tem que revisitar, né, reacessar cada ponto, né, cada etapa dessa aí, seja as atividades internamente da geomecânica, né, quanto o fluxo de informação, né, esse fluxo de informação, esses parâmetros que a geomecânica está fornecendo, eles estão conversando, né, com o plano de produção, eles estão fluindo bem para a operação. Então, ele vai revisitar isso aí tudo e ver ali onde foi que ocorreu, né, uma inconsistência, onde ocorreu um erro ali. Isso aí nunca acaba, né, um processo de melhoria contínua. Esse ciclo, ele vai se repetindo aí. Não, excelente, João. Muito obrigado aí por essa explicação. Deu para ter um bom entendimento aí de como que é a lida, né, o dia a dia aí na operação. Então, é bem mais complexo do que a gente pode normalmente esperar aí, né? E imagino que isso até linka um pouco com outras engenharias, né? E a gente pode até traçar um certo paralelo, porque em outras, como por exemplo a engenharia civil, existem muitas obras de escavação subterrânea também, mas mais voltadas ali para obras de infraestrutura, né? Rodovias, metrô, outras escavações para ferrovia. E, assim, como que você percebe, qual que seria, na tua opinião, João, a diferença essencial entre essas escavações com propósito civil, né, e os utilizados na mineração subterrânea? Então, né, são escavações em contextos diferentes, né, com objetivos diferentes e, principalmente, com uma vida útil diferente, né? Vamos pegar aqui, começando pelas escavações aí em obra civil. Começar, por exemplo, no túnel rodoviário. O túnel rodoviário ele é projetado para ficar ali durante anos e anos, né, onde veículos vão passar de 24 horas por dia, né? Se a gente vai agora para o contexto de uma mina subterrânea, a exposição, né, o tempo de vida dessas escavações é menor, a exposição de pessoas e equipamentos que trafegam por essas escavações é muito menor. Mesmo as escavações ditas aí, as escavações permanentes, que são rampas, os acessos principais, subestações elétricas, estações de bombeamento, essas escavações vão ficar ali até a remoção completa, né, do recurso mineral daquela determinada região. E também tem isso aí, né, se a gente for pensar, um tempo de referência é 15 anos, certo? Agora, se a gente vai, né, para escavações, galerias de minérios, ore drives, essas escavações aí, dependendo do método de lavra, elas não são reacessadas após a lavra. Então, as escavações podem durar 3 meses, 5 meses, né? Então, é um tempo de vida bem menor, né, que se a gente comparar com a obra civil. E aí, olhando para esses dois contextos, né, e a gente pensar que o risco, né, a probabilidade vezes a consequência, as escavações, né, em obra civil, elas têm que ter, né, se a gente pensar na análise determinista, os fatores de segurança expressivos, né? Elas têm que ter um risco de falha, né, um risco de ruptura, de evento indesejado muito baixo, né? São pessoas que vão ficar ali a vida inteira. E a escavação subterrânea, eu diria que ela aceita, né, fatores de segurança um pouquinho menores. E o desafio, né, ele é grande, tanto para o engenheiro geotécnico de obra civis, tanto para a escavação subterrânea, né? Ele tem que conciliar, né, essas expectativas de segurança com, né, a expectativa de custo e também de produtividade, né, para cada um desses dois empreendimentos aí.
Entendido, João. É excelente análise. Bom, eu queria partir para uma outra perspectiva agora, ainda sobre as escavações de mineração, que quando a gente observa a engenharia de forma geral, em alguns casos a gente observa a presença de patologias, né, problemas ali relacionados à utilização ou à resposta que a obra especificamente apresenta frente ao esforço, frente ao tempo, frente aos parâmetros que influenciam ali na vida útil. E para a mineração subterrânea, imagino que isso também está presente, né? Então, queria entender contigo, João, quais são os métodos, como é feita essa prevenção dessas patologias nesse contexto de mineração subterrânea. Infelizmente, né, eu gostei, essas patologias acontecem, eu gostei desse termo aí, patologia, porque o processo de prevenção dessas patologias, ele funciona de uma maneira meio orgânica mesmo, que na base de tudo vai ter ali a caracterização geomecânica do maciço rochoso, né, que é feita aí via descrição geotécnica, testemunho de sondagem, né, a caracterização da rocha intacta, né, via ensaios laboratoriais. E muito importante também, depois que você abre essa escavação, sei lá, né, fazer um mapeamento, mas não só fazer um mapeamento, né, classificação geomecânica do maciço ali, mas também entender qual que foi a resposta da escavação perante as operações de perfuração e desmonte, né, quais são os mecanismos de ruptura que você observa nos entornos dessa escavação. Você está tendo ali um desconfinamento, queda de bloco, você observa efeitos de tensão, né? Como que seu sistema de suporte, né, ele está respondendo às solicitações do maciço rochoso, né? Uma coisa muito importante também, né, que está lá no mestrado do Padula, né, que ele fez no NUGEL, o que você observou, a classificação que você fez, né, quando você descreveu os furos previamente à abertura da escavação, essa classificação, ela está igual ou está diferente, né, da classificação que você fez ali com a abertura da escavação, né? Você tem que fazer alguns fatores de correlação para penalizar essa descrição geotécnica de furos, né, para você adequar melhor esses parâmetros à realidade após a abertura da escavação. Então, né, você entendendo isso tudo aí, né, você tem ali uma base de dados, né, um banco de dados, né, que vai ser acessado ali para você fazer seus modelos geomecânicos. Esse modelo geomecânico também conversar com a realidade da mina que você está. Né? O que é isso? Às vezes você está no contexto de uma mina ali com maciço é ok, né, um maciço bom, regular, mas aí onde passa às vezes uma estrutura geológica, isso aí pode comprometer a qualidade localmente do maciço. Então essas zonas de rocha ruim, vamos dizer assim, né, elas têm que estar bem delimitadas e bem modeladas de maneira assertiva. E essa informação, né, por que funciona de maneira orgânica, né? Por que a gente pode entender que acontecem essas patologias? Porque essa informação ela tem que estar no plano de produção, né? Ela tem que sair da geomecânica, tem que conversar, tem que estar no plano de produção. Né? Você tendo isso ali, né, você consegue, né, o engenheiro geotécnico, junto com o engenheiro de planejamento e operação, tomar uma decisão. Né? Você precisa de realmente escavar nessa região de rocha ruim, vamos supor. Né? Se você tem que escavar, você pode passar, né, por exemplo, essa estrutura, essa zona de falha, essa zona de rocha ruim, para, perpendicularmente, você precisa de passar paralelo, talvez uma condição pior, então você pode desviar ali uma escavação fazendo, e é aí que começa, né, esse trabalho todo de prevenção de uma patologia. Entendido, João. Avançando um pouco ainda nessa visão sobre a parte de patologias, eu queria entender de você chegou até a comentar um pouco, mas essas características gerais que o maciço rochoso, especificamente no caso da mineração subterrânea, os indicativos que ele apresenta, né, dessas perturbações das condições estáveis e, além disso, como elas podem ser controladas. Então, Daniel, quando a gente fala aí de mina subterrânea, né, a gente, né, existem dois contextos aí. O primeiro de minas rasas, né, onde você não tem ainda muitas escavações, você não tem escavações grandes, né, e por uma falta de tensão, justamente por uma falta de tensão, uma falta de confinamento, os blocos ali que são descritizados pelas descontinuidades, eles ficam soltos, né, expostos à ação da gravidade.
Então, né, nessas minas você tem que observar se está formando realmente esses blocos, qual que é o tamanho deles. Então, esses aí são os indícios, né? Às vezes você desenvolve uma escavação, uma galeria ali, em maciços folhados, é paralela a essa foliação. Então, você observa, às vezes, né, que essas placas ali elas vão estar expostas à flexão, né? Então, são alguns mecanismos que você pode observar. Agora, se você vai, né, para um contexto de mina profunda, né, os efeitos de tensão e deformação começam a ser mais perceptíveis, né, no maciço rochoso. Né? A gente pode, se a gente for falar aqui dos mecanismos de estabilização específica, a gente pode citar aqui, primeiramente, o squeeze, né, que é uma condição de uma rocha fraca, né, sobre tensão e deformação. Ali você vai ter um microfaturamento, estufamento do maciço, né, que você observa ao longo das paredes ali, teto da galeria. Né? Se essa mesma tensão, né, é aplicada a uma rocha mais competente, né, em vez desse estufamento, você vai ter a projeção, né, que é o rock burst, né, uma liberação ali de energia que está associada aí a registros, às vezes, microsísmicos. Né, sobre essa a mesma condição, né, que a gente tem em maciços folhados, né, agora com tensão, né, você observa a flambagem e ruptura, né, dessas placas aí ao longo da galeria, né, que você está escavando. Isso aí é o buckling. Né? Então, esses fenômenos eles estão na literatura, né, eles são fenômenos que indicam ali a perturbação das condições estáveis do maciço. Você também pode observar, né, principalmente nessas minas aí com tensão, efeitos no sistema de suporte também. O concreto projetado, né, largamente usado aí nas minas, como você sabe, você trabalha com isso, nas minas aí do Brasil, ele é igual rocha, né, ele não resiste muita tração. Então, qualquer esforço, qualquer movimentação no entorno da escavação, esse concreto ele trinca, né? E aí é uma maneira de se observar um indício ali de instabilização, né? Se observar, por exemplo, o sistema de atirantamento, né? O atirantamento aí, né, sob deformação, né, esse aço, as chapinhas dos tirantes, né, eles estufam, né, elas deformam ali, junto com o maciço, estrepe metálico também, eu já vi, né, deformando junto com o maciço. Então, você observando o maciço, né, e o sistema de suporte, você consegue, né, entender qual que é a magnitude ali que está acontecendo nesses deslocamentos e deformações família. Entendido, João. Adicionando uma questão, né, você comentou aí que esses mecanismos eles são até bem descritos na literatura, né, a gente consegue aí visualmente perceber, mas eu queria que você desse para a gente uma escala de tempo, assim, quanto tempo dura um evento desse, quanto tempo você vai percebendo essas modificações até você realmente caracterizar uma perturbação, uma patologia típica? No processo, vamos lá, né? Num processo aí, né, de uma mina que já tem ali, né, uma redistribuição de tensão, né? Às vezes a mina nem é muito profunda, mas você tem ali grandes escavações, tem muita escavação, e aí você tem uma distribuição de tensão, certo? Esse processo, por exemplo, que eu citei, né, do squeeze, é um processo deformacional mais contínuo, né? A rocha fraca ela vai deformando ali, junto com o maciço, junto com o sistema de suporte, você vai vendo esse processo deformacional. O rock bursting, por exemplo, já né, um evento repentino, é um desprendimento de energia ali muito momentâneo, rápido, né, uma projeção de rocha. Então, isso aí é mais rápido, certo? Para ver essa escala. O buckling também, né, você abre a escavação, às vezes você abre a escavação e aí você não vê muita coisa, né? Quando você vai desenvolvendo, você vê essa placa aí flambando e também, né, sob essa flexão, você vê ela rompendo ao longo do eixo ali, uma placa de foliação, por exemplo. Então, em condições, por exemplo, do bloco, você vai observar ao longo, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ao longo do desenvolvimento da galeria. Não, super interessante. Realmente essa escala de tempo varia bastante conforme o tipo, né, de patologia que surge. Bom, João, a gente falou um pouco aqui da parte de prevenção dessas patologias, avançou um pouco no controle, na identificação, mas e aí? Aconteceu, né, uma patologia, como que são os processos aí para fazer a remediação, corrigir esse problema e ela voltar
numa condição desejada, né, uma condição de segurança desejada para a operação? Então, Daniel, primeiramente, é importante discernir os dois contextos que existem, né, de escavações subterrâneas, né, que é as escavações de lavra, né, dependendo do método de lavra, como sublevel ou penstope, você tem realces aí com 50 metros de comprimento por 20 metros de largura, né, e também você tem na mina aí os túneis, né, as galerias, que são escavações aí de 5,5 de altura por 5 de largura. Então, como elas têm dimensões diferentes, né, as patologias, né, elas ocorrem em contextos e dimensões diferentes também, né? E na lavra ocorre um desplacamento na lavra. Lembrando que no método de lavra sublevel penstope, né, esses vãos eles não podem ser acessados por pessoas, né? Quem entra ali para remover o minério é uma carregadeira de controle remoto. Então, ocorre ali desplacamento e se, dependendo da proporção, né, da intensidade que for essa patologia, né, se essa quebra estiver progredindo, para remediar isso, você vai ter que colocar ali, às vezes, um pilar, né? Ou seja, o que é esse pilar? É uma coluna de minério, né, de rocha, que você deixa ali para estabilizar e frear essa quebra. Ou então você vai ter que parar para reforçar o sistema de suporte ali. Quando acontece a patologia na galeria, a mesma coisa, você tem que parar o desenvolvimento da escavação ali para refazer o saneamento da área, né, remover esses pequenos blocos semi-soltos nos entornos da galeria, vai ter que reforçar o sistema de suporte. Então, são essas situações indesejadas, né, acontecem quando você faz essa remediação, ela vai custar caro quanto no desenvolvimento, né? Quando você fez lá o plano de produção, você não estava prevendo esses efeitos, certo? Então, o plano de prevenção, que é o mais correto, né, o melhor a ser feito, é passar por tudo aquilo que a gente falou naquela questão anterior, né, de compreender a fundo as propriedades do maciço rochoso, né, junto ao projeto de escavação, né, que às vezes é muito melhor você mudar a direção de uma galeria, né, você mexer ali no tamanho da lava previamente, porque você tem que remediar isso depois, né, isso custa muito caro. E aí, mais importante, né, quando essas patologias elas ocorrem, você tem que parar, né, revisitar todas essas etapas desse processo, seja nas atividades internas ali da geomecânica, quanto, né, nesse fluxo de informação, né, essas informações estão chegando, né, estão conversando com o plano de produção, né, estão conversando com a realidade da operação. Então, essa retroanálise é muito importante. Bom, João, bastante claro a sua explicação aí sobre essa parte de prevenção, controle, remediação e da prevenção, né? Você explicou aí da importância dela, né? Para não deixar chegar a ocorrer a patologia. E avançando um pouco, né, nessa conversa, né, a gente tem ainda a parte de segurança, de gerenciamento de risco, de eficiência operacional em todo esse contexto, né, que é bastante diferente, né, do que a gente observa, por exemplo, na engenharia civil. Então, eu queria que você explicasse um pouco, né, como que essa conciliação, né, de todas essas partes aí de segurança, gerenciamento de risco, frente a esses planos de controle, de remediação, eles ocorrem. Então, Daniel, é um desafio muito grande, né? Resumindo tudo que a gente conversou aqui, né? Entender as características e o detalhe do seu maciço rochoso, né? O que ele está te mostrando em campo, né? Em paralelo, entender o projeto de escavação proposto, as dimensões, o sequenciamento, né? A ordem que vão sair essas escavações, observar se a metodologia proposta no dimensionamento de vãos, pilares de suporte, eles condizem com a realidade da sua mina, né? A mecânica de rochas é uma ciência muito nova, né? Os caras que começaram a pensar sobre isso, começaram a escrever, muitos deles ainda estão vivos aí produzindo, né? Como diria nosso professor Cláudio lá, da UFMG, né? Muita coisa e ainda é arte, né? E a gente tem papel, tem o geotécnico, né? Ele tem esse papel de calibrar essas ferramentas disponíveis com a realidade das nossas minas. E essa receita do bolo aí, ela vai estar sempre sendo calibrada e recalibrada, né? Às vezes você faz uma recomendação ali de suporte, de vão, de pilar, e às vezes está sendo conservador, então você mexe um pouco ali, né? Como se fosse uma receita do bolo, né? E as condições da mina às vezes mudam mesmo, né? E aí você vai mexendo até chegar mais próximo do ponto ótimo, né? E sempre vai ter o que melhorar. Entendido, não? Então, realmente,
Eu acho que uma diferença grande para a engenharia civil é esse dinamismo, né, que você tem durante a escavação, ou algo que você fez ali para determinada área, não necessariamente funciona para outra. Então, é bastante diferente mesmo do que a gente observa nessas escavações de obras civis. Bom, João, eu agradeço muito pelo teu tempo, pelo interesse em participar. Foi uma verdadeira palestra aqui que você trouxe para a gente, bastante conhecimento e, e compartilhando, né, a tua experiência aí na operação de mina. Então, agradeço aí e fico com a expectativa de termos futuras oportunidades de novamente ter esse bate-papo aqui.